Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Vitória no Barradão nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Palmeiras que está na primeira colocação com 44 pontos, tem 6 pontos a mais que o Flamengo. O Flamengo entra em campo antes, vai enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio. E o Palmeiras recebeu uma proposta aí da Rússia pelo atacante Flaco Lopes, mais de 100 milhões de reais, e a proposta foi recusada. E o Massini, Arnaldo, Tironi falaram sobre isso aí no debate. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate, vamos para o vídeo. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago aí os jogos que acontecem no dia de hoje. Ele vai para um lugar, Rússia, Ucrânia, Arábia, MLS, entendeu? Aquela coisa de Europa, cara, dos top, sei lá, 8 ele já perdeu, talvez, com 25 anos. Acho difícil. Sim. Isso ele já perdeu. É isso. Mas... Então, o Palmeiras tem que pesar isso, né? Tem que pesar. Tem que pesar o campeonato, tem que pesar a idade do jogador, entendeu? Acho que dezembro é o limite para você negociar o Flaco. Você citou o Palmeiras. Eu vou tentar olhar o lado do Palmeiras. Eu acho que se o Paulinho tá no prime dele, o Palmeiras talvez faria. Ah, se ele tivesse jogando... Paulinho, Vitor Roque, eu tô com 2, mais ala, não sei o quê. Acho que dava para fazer. Só que a dúvida em relação ao Paulinho, talvez o Palmeiras fale, daqui a pouco... A informação chega que o Paulinho tá normal, tá bem. Sim. Vai viajar... Mas, tipo, daqui a pouco tem uma recaída, eu perdi 2. E aí? Aí eu acho que o Palmeiras talvez... Então, mas a gente falou aqui que... Mas também você pode ir ao mercado, né, velho? Ah, sim, tá aberto. Não dá pra ficar travado. Sim. Se os caras aumentam a proposta pra 35, por exemplo, 30 na mão e 5 por metro... Aos 25 anos é duro de segurar. É difícil, cara. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, pro Palmeiras, a gente, como disse o Versoni, pro Flaco, quer dizer, só se for... uma boa grana, muita grana pro cara aí. Agora e pro Palmeiras? Uma bala chegando aí. Não? Não, assim, o Palmeiras vai precisar vender jogador, cara. Vai precisar. Não tem muito segredo. Para não vender jogador este ano, não necessariamente nesta janela, o Palmeiras tem que ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Brasileiro, né? E ainda assim vai precisar de um guaré-guaré para ajustar, né? Então, cara, vai ter que vender. Eu vejo que 30 de euros na mão mais 5 por metas fica muito difícil segurar, até porque vai aumentar também a proposta para o jogador. Se o jogador chegar e falar, 4 vezes mais o que eu ganho, mesmo com o aumento que o Palmeiras deu, a renovação de contrato, 30 na mão mais 5 de metas, acho difícil segurar. Agora, vamos lá, com 30 na mão, mais 5 de metas, você consegue contratar o outro. Né? Ah, sim. Você repõe. Sim. E a janela fecha em setembro. Agora, estraga o time. É uma escolha. Estraga. Prejudica. Não é que estraga geral, prejudica, cara. É um jogador importante. Ele fez 14 gols até agora. Né? Se ele fizer mais 10 gols até o final do ano, são 24. É gol pra caramba. Não, a evolução dele é absurda. Do primeiro ano pra cá, ele vai aumentando o número de gols, aumentando. Isso. Então ele tá chegando no ele prime. Que tinha aquele negócio de argentino pecho frio e tal, ele mudou, né, também. Ele deu uma mudada, apesar de ser um cara diferente. Ele é um cara diferente. E vamos ser sinceros que taticamente ele se reinventou no próprio clube, né? Ele não é o centroavantão que fica lá parado. Nunca foi, né? Mesmo lá da onde ele veio, o Lanús, ele nunca foi centroavante. Ele virou quase um 10 no Palmeiras, por trás do homem da frente. Um negócio jogador muito mais... É um jogador importante. Agora, não é que estraga o time. O Abel montou uma equipe agora mais propositiva, de mais toque de bola, contando com o Flaco. Porque é o jogador mais agressivo. Vocês reparem no jogo contra o Galo que ninguém entra na área. Tava sem o Sousa, que era o cara mais agressivo. Ninguém pisa na área para poder afundar ainda mais a linha do adversário para trás. Então, e uma colaboração que ele dá, que eu só tive mais noção na hora no estádio,
Ele é o homem da bola parada defensiva pra caramba. Também. Ele ajuda demais. Toda bola defensiva contra o Palmeiras, contra o Corinthians, ele vinha pra trás e é ele que ajuda lá atrás. Você imagina o Palmeiras com 3 zagueiros, o Piquerez e o Flaco na bola aérea defensiva. Só aí você já tem 5, é altíssimo. Como é que faz pra fazer gol aí? Entendeu? Então, Arnaldo, e aí? Ajuda o time ou ajuda o cofre do clube? Eu acho que o cofre do clube não é uma preocupação. Para quem oferece 30 milhões de euros para o Danilo, não tem preocupação alguma. Né? O Palmeiras... também não foi 30, tá? Foi 20 mais 5. 25 mais... Não, 20 mais 5 de metas. Foi Bom, o que 25 milhões de euros. Quanto que seria a proposta para o Flaco, né? Para o Palmeiras? Mais ou menos na mesma casa. Acho que não é o problema. Não vem sendo um problema para quem tem investido em jogadores nessa casa, nesse patamar, para quem acabou de contratar o Arias. Eu acho que desses todos os jogadores do Palmeiras, o Flaco hoje é o que vive a melhor fase da carreira. Todos contratados. De todos que tivessem para perder, o que menos você achar como dirigente perderia... Ou você tem alguns jovens em reafirmação, caso do Vitor Roque, por exemplo, que foi contratado. Hoje quem joga mais, Vitor Roque ou Flaco Lopes? Flaco Lopes. Na época da contratação do Vitor Roque era uma outra conversa. Ele viria para ser titular, o Flaco, a evolução do Flaco nesse período como jogador, com todas as situações que eles descreveram aqui, né? A versatilidade, a maturação. O cara tem 25 anos, está no auge, maduro, jogou uma Copa, aprendeu, tomou porrada, não virou as costas para a comemoração da seleção espanhola. Ele volta grande. Ele volta grande, mesmo não tendo jogado. Ele não voltou maior, ele voltou do mesmo tamanho que ele foi para a Copa, né? E ele é um jogador fundamental. Simplesmente, eu acho que, seguindo só as palavras da presidente do Palmeiras, ela tem colocado a preocupação esportiva acima de tudo. Sim. Nos últimos 2 anos. Ela não quer vender jogador importante. Ela não quer vender. Eu acho que uma situação só seria cogitável se o jogador, depois de X anos, eu quero ir de qualquer jeito e tal, o que não me parece ser o caso, né? Então, não vejo por que o Palmeiras pensar especificamente nesse jogador. Eu acho uma besteira, né? E acho que ele ainda tem o que dar, o que render. E nessa temporada, sobretudo o Palmeiras vivo nas 3 frentes, seria arriscar, acho que a temporada, abrindo mão de um dos seus principais jogadores, né? Só para nesse ponto, uma coisa rápida, para atualizar o que eu falei a evolução, é impressionante. Ele chega meados de 2022, então em 6 meses em 22 ele fez 2 gols só. Em 23 inteiro, 8. Em 24, 22. Em 25, 25. E ele tá com 14 já. Ou seja, ele tá... É um negócio... É muito difícil acontecer isso, hein? O centroavante às vezes tem um pico, volta... Ele tá subindo essa montanha. E tem uma coisa, ele perde muito pouco jogo. Ele se machuca pouco, ele é pouco suspenso. Sim. Tem vários jogadores que são muito importantes. Ele é um jogador educado. Pois é. Ele é diferente da... o sangue não deu uma sobe piorada com a chutaiada em bandeira, né? Tal. Mas ele é um jogador educado, ele reclama menos, tá? Ele se joga muito. Que o Arnaldo falou. Uma coisa que incomoda, mas é um jogador que se joga, cara. Em 24, ele jogou 61 jogos. Em 25, ele aumentou para 64. E ele já tem 35 esse ano. Então, o custo-benefício é muito bom, eu acho. Vamos colocar na tela aí os números do Palmeiras com o Flaco Lopes e sem o Flaco Lopes, para saber se o buraco é grande mesmo sem o jogador. Com o Flaco Lopes, 58 jogos, 23 empates, 58 vitórias, 23 empates e 18 derrotas. E contra 14, 1 e 2. Aproveitamento com ele, 66,3%. Sem ele, 84%, mas também o recorte é muito menor, né? Gols marcados por jogo, 1,7, sem ele, 2,1. 9,2 finalizações para marcar, 8,3 sem ele. Conversão de grandes chances, 43 a 47. Os números, na verdade, como há uma diferença de jogos muito grande, né? Com ele e sem ele joga muito. Os números parecem, não precisa dele. Dá a falsa sensação de que sem ele é melhor. Mas não dá para comparar, cara. Não, a dinâmica do time, ele se fazendo uma espécie de um 10 ali por trás do centroavante. Ele tá fazendo até um jogo que a gente não acreditava aqui. A mesa inteira surpreendeu.
A gente falou bastante dele aqui. Ele mudou muito, cara. Ele mudou muito, assim. Acho que o Abel deve ter um papel muito fundamental no dia a dia dele também. Até agora a Leila falou o quê? A Leila falou que não pretende vender jogadores importantes, né? Quais são? Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon, Andréas, Arias... Aqueles Vitor 14 e 15 mais utilizados. Flaco Lopes, Paulinho, né? Aí já tem 11. Aí o que eu acho que aconteceria se chegasse uma proposta? Maurício, Sousa, assim, são jogadores que... o Evangelista, Bruno Fux, né? Tem jogadores ali que, se vier proposta, o Palmeiras pode pensar em vender, mas esses que eu citei, dificilmente. Entendeu? A não ser que chegue o cara e pague a multa. E quanto é? 50, toma. Aí não dá. E qual é a que multa? multa ninguém paga, A né? multa pra fora eu não tenho ideia, cara. Muito bem. A multa pra fora você põe o valor que você quer. Então, normalmente, os clubes colocam 100 milhões de euros. Isso. Então, ninguém nunca vai pagar. É só para você se proteger. Exato. E a local é 2.000 vezes o salário. Para 2.000 vezes o salário desse tamanho, obviamente, ninguém vai pagar também. O que viaja em Mano, ele fala, a venda tem que ser do Alan. Então, mas o Alan se falou muito, mas por enquanto nada, né? Não tem um preto no banco lá pro Alan. Que eu também acho que faria falta. Ah, o Alan também é outro indispensável. Esqueci de falar dele. Eu Pô, então, acho- mas aí você quer, que não quer Sim, vender seria ninguém? Isso aqui não pode, isso aqui não o pode. movimento mais natural, de acordo com os últimos anos do Palmeiras, era pegar a grande revelação e vender por um valor acima do mercado. Como foi com o Estevão, como foi com o Ender. Porque sustentava os outros, Vitor a Reis. permanência dos Exatamente. outros, né? Então, assim, vai. Eu imagino que talvez a comissão técnica, ou em relação ao Alan, é possível que a gente, desde que seja uma cifra dessas que arrebente. Né? Não por. Arrebente não é incrível, não é 25 milhões de euros, é mais. Né? Então essa é uma. Essa é uma. O Palmeiras chegou num ponto, o Flamengo também, de poder recusar uma proposta de 25 milhões de euros. Isso é por um titular. Né? Só os dois clubes acho que estão nessa situação. Né? É igual foi Pelo São que eu Paulo. sei, até aqui não tem nenhum preto no branco pelo Alan. Tem muita chamada sondagem, que é o cara liga, o Tirone, quanto que é pra você sair do G4, vir trabalhar aqui no G12? Você fala, não sei, tá, vamos pensar quanto custa, entendeu? Mas proposta mesmo, não. Agora, Massa, você entende que a janela vai ficar aberta até setembro, né? Isso. 11 de setembro. Você entende que vai ter muita investida no futebol brasileiro e que os clubes vão ter que entregar? Assim, nos clubes brasileiros é uma pergunta meio ampla, né? Mas no Palmeiras eu acredito que sim. Eu acredito que... Sim, para qual coisa? Que os clubes vão chegar e que vai ter que entregar? Vai ter proposta, cara. Maurício voltou muito maior do que foi para a Copa do Mundo. Verdade. Né? Então ele já chamava a atenção no futebol italiano, mas o futebol italiano tá meio quebrado, né? O Atalanta lá conversou, mas 18 de euros, no final não pôs no papel, né? Deu uma recuada. Eu acho que vai acontecer sim e vai ser difícil segurar. Agora, você pode também conversar, negociar para vender e entregar em dezembro. Porque, gente, faltam 4 meses, né? Nós estamos chegando em agosto. Agosto, setembro, outubro e novembro. Dezembro, dia 6, acabou tudo. É possível que aconteça isso. Falar, olha, vamos fazer o negócio e tal, vamos esperar até dezembro. Os clubes, as potências gostam de contratar agora, porque tá parado o futebol, tá voltando agora. Eles preferem do que chegar o cara em dezembro, né? Que a adaptação demora mais, porque o cara já chega, já tá em fim de temporada, já chega tendo que jogar no frio, né? Normalmente, final de ano é frio pra caramba. Então, assim, são coisas, às vezes, você tem que baixar um pouco o preço para entregar em dezembro. Vale a pena fazer isso. Se os caras chegam aí, ó, a gente quer pagar 30 no Flaco, mais 5 de meta. Fala, beleza, dá 28 em dezembro, mais 5 de meta. Você pode negociar. O Palmeiras está numa condição boa. Não é uma condição de não preciso de ninguém. Precisa sim, tá?
Precisa vender, vai ter que vender. É que tem outros ativos que estão aí, cara. O Eduardo Conceição é um jogador que procura por ele dia e noite no Palmeiras, que é outro menino que está vindo aí, que nem jogou ainda no profissional. Então, assim, tem outros ativos por causa do trabalho na base que o Palmeiras fez e continua fazendo, que acabam compensando esses valores de negociação a ponto de você ter que poder esperar para vender um jogador mais para frente. Giai, por exemplo, lenhador, você numa empresa de eucalipto aí, você que é dono de uma empresa de eucalipto, tá precisando? Tô precisando de alguém para fazer a poda. Leva o Giai lá, cara, porque o machado dele é para isso. Então. Ele vê a bola, alguém tem que me falar. Ontem aqui, né, que os caras falaram que se colocar chantilly na bola, ele acha que é o bolo. É bem isso. Giai do céu, acerta uma vez, um passe. A única coisa que é preciso lembrar, não adianta a nossa janela fechar dia 11 de setembro se a imensa maioria dos países onde o Palmeiras provavelmente vai ter que buscar um cara bom, grande, fecha no final de agosto. Então o Palmeiras, se vende o Flaco agora, ele tem um mês para buscar. Faltando 2 dias para essa janela europeia fechar, o Palmeiras liberar, vira aquela xepa, não vai achar ninguém muita de qualidade. Então o Palmeiras tem que ficar de olho nisso. Se é para liberar, libera logo para que ele tenha esse mês para fazer a reposição. Contratar outro. Isso. O Gui Verde aqui fala, Flaco Lopes é um jogador único. É um centroavante alto, bom em bolas aéreas e que joga de segundo atacante e até meio armador. Melhor vender o Alan até que vender o Flaco. Até porque você já tem reposição pelo lado. Né? Isso, é porque a visão dele é um cara de beirada, eu ponho o Arias e tá tudo bem, vamos embora. O lado direito tá resolvido, é só você trocar o Arias de lugar, entendeu? Um ataque com Arias, Flaco, Roque e um ataque com Arias, Vitor Roque e Paulinho, é um ataque de respeito, né? Mas eu acho que a tia não vai fazer porque eles não têm a certeza do Paulinho. Se tivesse o prime do Vitor Roque e do Paulinho, aos 25 anos, com 25, 30 pau, ela faria, eu acho. Eu acho que faria. Olha, você vai falar? Eu acho que só quem tá em Copa, os grandões, Flamengo, Palmeiras, eu acho que não adianta fazer nenhum negócio até dia 20 de agosto, que é quando acaba a próxima fase da Libertadores. Classificado na Libertadores, o Palmeiras estaria também classificado na Copa do Brasil. Aí você pensar, faltam 20 5 dias jogos pro título. 5 jogos pro título, 20 dias para a janela. Qual que é? Um cenário é você classificado nas 3, como o Palmeiras pode estar. Outro cenário, diferente. Faz sentido. Então, para a Copa do Brasil, Flaco, eu me viro com os outros. Exato. Né? Então, eu acho que até dia 20 é besteira fazer qualquer negócio. Né? E dá tempo de segurar. Faz sentido. Para quem pode, tem condição. Então, porque o agosto define muito os rumos da temporada dos principais times. Né? Até porque o do Flamengo vale o seu alerta mais ainda, porque a bolinha não foi generosa dar o cruzeiro de bandeja. Vem encarar aqui. Então... Eu acho, a gente vai falar daqui a pouco do Flamengo. O Flamengo, Almada, Luiz Henrique, não sei o que lá, também se investe tudo nesses 2 jogadores. Uma bala, você fica com um elenco desse tamanho, com esse peso, para jogar só o brasileiro, também flertar com o perigo, né? Trazer aí agora, pessoal, os jogos de hoje, os jogos dessa terça-feira. Teremos pela Sul-Americana, 7 horas da noite, Tigre contra o Nacional. 9h30, Santos e Universidade Central. Aí, Série B, 7h30, Juventude e Avaí. Ponte Preta e Atlético. 9h35, Fortaleza e Botafogo de São Paulo. Aí teremos também Capixaba Série B, UEFA Champions League, partidas eliminatórias aí, assim como a UEFA Conference League. Temos Campeonato Argentino, Banfield e Sarmiento, São Lourenço e Ginásio Mendoza, Argentino Júnior, Estudiantes Rio Quarto, Rosário Central e Racing. Teremos também Paulista Feminino, são os principais jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.